Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. E eu tô aqui com o Emerson Wesley Dias, trazendo mais uma edição do quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela participação aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Bom, Emerson, o que nós trazemos, ou melhor, o que você traz para os nossos ouvintes nesta terça-feira? Bom, Renato, sabe que nós estamos na semana da ENEF, né? A ENEF é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, que é uma iniciativa do governo para ajudar o cidadão, né? A promover a educação financeira e previdenciária para o cidadão e ajudar ele a realizar melhores escolhas, né? Melhores escolhas. Então, baseado em que nós estamos na Semana da ENEF, eu até convido todos os ouvintes a acessar o site, né? O Semana ENEF, ENEF é Estratégia Nacional de Educação Financeira, enef.gov.br, e você tem lá uma série de eventos e palestras, enfim, tudo gratuito, né? Para o pessoal poder entender um pouco mais do tema. Certo. E baseado nisso, eu vou falar sobre emoção e razão aplicada à educação financeira. Olha só, hein? E realmente é tema difícil, porque quando você tem dinheiro no bolso, você quer gastar. Exato. Aí depois a razão vai lá e fala, opa, será que eu tô gastando muito? Exatamente. E você sabe que assim, né, quando você fala de educação financeira, todo mundo fala de fazer uma planilha, né? Fazer um orçamento, mas isso aí todo mundo sabe, né? Agora, por que a gente não faz o que sabe que deveria ser feito? É porque existe uma dissonância cognitiva, né? Porque a gente não é só uma questão de razão, né? A psique humana é muito mais complexa do que uma planilha pode explicar. Sem dúvida. Então, a gente sabe o que é certo, mas fazer já é um pouco diferente. Então, baseado nisso de emoção e razão, né, tem um experimento que foi feito alguns anos atrás, que é até um dos temas que a gente estuda bastante, que é a psicologia econômica, né, que vem entender exatamente a relação do homem com o dinheiro, né, a relação do homem com a tomada de decisão e escolha. Qual que era o experimento, né? O pessoal perguntava o seguinte: qual o seu grau de satisfação com a vida, de 0 a 10? E o pessoal então respondia de 0 a 10 qual que era o seu grau de satisfação. Depois eles iam lá e perguntavam, você namorou no último mês? E o pessoal respondia sim ou não, né? Certo. Aparentemente não tem muito a ver, né, uma pergunta com a outra, né? Se você pensar em grau de satisfação com a vida, você pode falar de um monte de coisas, né? Com o trabalho, com a família, etc. e tal. E se você namorou no último mês, né, tem muita relação. Só que olha que interessante, quando as pessoas invertiam a ordem dessa pergunta, quando você primeiro perguntava se você namorou no último mês, e depois você perguntava qual o seu grau de satisfação com a vida, as respostas aumentavam. Ela chegava mais próximo do 10. Olha que interessante, hein? E por quê? Porque, claro, né, quando você está com um viés mais otimista, você tende a... Né? E olha só, você está falando de um item da sua vida, né? Então você tende a dar uma nota maior para o nível de satisfação com a vida. Certo. Óbvio, né? Se você tem uma visão mais otimista da vida, né, então você vai fazer planos melhores, você ter atitudes melhores e, consequentemente, você vai ter resultados melhores. Se você tem uma atitude pessimista com a vida, você vai ter um pouco mais de medo, de receio, não vai fazer muitas coisas e quando fizer também o resultado não vai ser tão bom, que vai confirmar o seu pessimismo. Né? Tá. Então, olha como a gente é sensível nessa questão de emoção e razão. A gente é muito mais emoção do que razão. Se a gente fosse definir na história da evolução do homem, né, o desenvolvimento da emoção e da razão, e fosse um dia de 24 horas, a emoção tomaria mais ou menos umas 23 horas e a razão 1 hora apenas. Por quê? Porque para comer ou para dormir, o seu corpo te avisa. Você não precisa pensar sobre isso. Já é o sentimento ali, né? É instintivo, né? Você faz automaticamente. Agora, tomar decisão, escolher, significa pensar. E racionalizar. E isso nem sempre é fácil, né? Como a gente é sensível. Por exemplo, a gente estuda a questão da psicologia da posse. O marketing sabe muito bem disso, né? Olha, só até amanhã a promoção. O que dá um desespero em você isso? Porque você fala, putz, será que eu não vou conseguir comprar? E a gente é um ser social. Então, se tá todo mundo comprando, só eu vou ficar de fora. Né? A gente gosta de pertencer. Por que o pessoal faz test drive em carro? Psicologia da posse. Se você entrou no carro, sentou, dirigiu, andou na rua, é seu. Dificilmente você vai resistir à tentação de não comprar. Só que olha só, você está procurando um carro por talvez uma necessidade de transporte, né? Não necessariamente você precisa de um carro SUV, banco de couro, etc. e tal. Quer dizer, a gente vai tomar a decisão com certeza com base na emoção. E depois a gente vai querer achar na razão uma justificativa
para dizer que a gente fez uma boa escolha. Ah, mas estava barato. Ah, mas era liquidação. Ah, mas eu merecia. Né? Mas na realidade... E normalmente essa justificativa tanto ela é interna como ela é externa, né? Às vezes a pessoa pergunta, não, olha, eu tinha que comprar esse carro porque realmente o outro que eu tinha já não estava mais em condições de me atender, quer dizer, alguma explicação vai sair ali, né? E sempre vai ser uma explicação encontrada na emoção. Só que aí como você precisa justificar isso para alguém, muitas vezes esse alguém até você mesmo, você vai tentar achar na razão uma justificativa, mas isso é tudo balela. Né? O emocional que falou mais alto. Exatamente. Todas as decisões são com base na emoção, né? Ou é um instinto, é um medo, ou é uma questão de status, sempre vai ter um componente emocional na sua decisão. A gente usa muito pouco da razão. Então, basicamente isso aí que eu queria colocar para o pessoal pensar, né? Hoje, como é que você faz suas escolhas, né? São escolhas intertemporais o tempo todo. Comprar à vista ou comprar a prazo? Né? O que faz mais sentido? Eu guardo o dinheiro agora para no futuro ter uma vida melhor ou não? A vida é agora, gasto tudo e no futuro o que vier veio. Né? Já que eu tô com quase 50 anos, não fiz uma aposentadoria, da agora para frente também que se dane, não vou fazer mais. Né? Isso é o viés da inação. Né? Porque como eu não fiz nada até agora, daqui para frente também não vou fazer. Então, quer dizer, na realidade você deveria pensar sobre essas questões, né? Porque hoje a gente tem uma população que está envelhecendo, que vive mais, né? Então, quer dizer, quando a gente fala de previdência, que o ministro Temer aí até juntou com o Ministério da Fazenda, então essa grande questão da previdência, olha, dificilmente vai ter dinheiro para todo mundo, né? Porque a população envelheceu, o pessoal para de trabalhar com 65 anos, você tem muito mais tempo. Até menos, viu? Bem menos. Na verdade, pela regra, né? Mas você tem com 50 anos, já tem pessoas... Exatamente. Se aposentando. Sim, e você tem, né? As pessoas vivem mais, então quer dizer, você precisa de mais dinheiro para viver depois. Você está provavelmente encurtando o seu tempo de formação de um patrimônio, né? Então, quer dizer, são todas questões que o ENEF, né, essa Secretaria Nacional, tenta despertar no cidadão para que ele atente a esse fato que é muito importante para a vida dele, né? Como é que ele lida com o próprio dinheiro, como é que ele forma reservas para um futuro que certamente virá. É importantíssimo, né? Inclusive fazer esse acompanhamento, né, Emerson? Sim. Tem alguma frase aí para fechar? Tem a frase que eu acho que ela fala tudo sobre essa questão de razão e emoção, né, aplicada na educação financeira, que é a frase do Bion, que é um dos grandes escritores, autores desse tema, que diz o seguinte: a razão é escrava da emoção e existe para racionalizar a experiência emocional. Até para entender, repete a frase, por favor, aí, que a minha razão não está conseguindo acompanhar o negócio aí. Vamos lá então, hein? A razão é escrava da emoção. Tá certo, aí tudo bem. E segunda parte. Para racionalizar a experiência emocional. Olha só, quer dizer, ela dá uma invertida primeiro, depois volta e dá aquela outra invertida. Exatamente. Para trazer a inteligência emocional, que é importantíssima, Sim. Né? Resumindo, né? Eu tomo uma decisão com base na emoção, depois eu acho na razão uma justificativa para validar o meu ato. É isso aí. E quais os seus contatos aí? Deixa seus contatos para os nossos ouvintes aqui, Emerson. O site é www.oineditoviável.com.br e nas redes sociais só procurar O Inédito Viável no Instagram, Facebook e no YouTube, no canal Inscreva-se. Tá certo então, Emerson. Eu vou encerrar correndo porque eu não quero perder a promoção aqui do lado que tá acontecendo. Corre lá. Tá certo. E até quinta-feira então, Emerson. Até quinta-feira. Com mais um Momento Inédito Viável.